Mídia em tempos de crise, que mídia é essa? Esse é o tema do nosso primeiro vídeo aqui do canal. Precisou uma pandemia para eu gravar um vídeo para vocês. Na verdade, assim, são 3 vídeos onde nós vamos discutir um pouco o papel da mídia nesses tempos de crise, olhando um pouco para trás e também depois chegando, né, no momento atual que a gente está vivendo, tá? Esse primeiro vídeo que vocês estão assistindo, ele vai falar sobre o que é mídia e para que ela serve. O segundo vídeo, eu vou trazer para vocês algumas crises históricas que foram cobertas pela mídia e como isso influenciou, né, no dia a dia das pessoas. E, finalmente, o terceiro vídeo vai ser mais específico do momento atual, mídia e Covid-19, como os meios de comunicação influenciam no nosso dia a dia nessa atual pandemia. Tá? A primeira pergunta que vem pra gente, então, o que é mídia? Então aí tem gente que fala que a mídia é golpista, é esquerdista, é de direita, é fascista, é comunista, sei lá. Então a gente tem uma confusão em torno desse conceito de mídia. Eu trouxe para vocês aqui um conceito que vem das teorias da comunicação, mas acho que serve para a gente começar a entender aqui como que funciona, né, essa conceituação de mídia. Tá? Então a mídia é definida como canal ou meio físico pelo qual as mensagens são transmitidas no processo de comunicação. Partindo dessa definição, a gente pode pensar o seguinte: então qualquer coisa em que a gente possa colocar uma mensagem é mídia, uma parede pichada, uma camiseta que tenha, né, algum tipo de frase ou algum desenho, pode ser mídia, um pedaço de papel, uma lousa, um caderno, enfim. Mas quando a gente está, né, trocando ideia com os amigos no bar, ou então lá na internet xingando todo mundo, xingando a mídia, não é isso que está na nossa mente, né? Na verdade, o que aparece pra gente, essa mídia é uma entidade fantasmagórica que conspira, né, para que a gente haja, pense e faça as coisas de uma determinada forma, né, e passa pela nossa cabeça que existe até uma conspiração midiática, né, para fazer com que nós sejamos robozinhos, né, enfim. E essa pergunta é importante: será que existe uma conspiração da mídia, né, em relação às pessoas, né, para levá-las daqui para lá? Olha só, eu acredito que para a gente negar essa pergunta é um pouco difícil, mesmo porque as empresas de mídia, né, que a escola de Frankfurt, né, foi responsável por colocar um nome nisso, de indústria cultural, né, um conjunto de meios de comunicação que transforma a cultura em produto. Ela já dizia, né, um pouco isso, né, que olha, esses meios de comunicação, com o poder que eles têm, eles podem guiar, né, a nossa ação, especialmente porque existem interesses aí, né, interesses políticos, ideológicos e especialmente econômicos de consumo, né? Então isso faz com que, de certa forma, essa ideia de conspiração seja apoiada, tá? Mas por outro lado também, se a gente pensar que as coisas, né, chegam para a gente através das mídias, elas chegam modificadas, elas são mediadas, então o mundo chega para a gente, as informações, através da mídia, cabe uma reflexão aqui, né? Por quê? Se lá tem muita mentira, muita fake news, né, ou pós-verdade, né, que acho que seria o termo mais correto, também é na mídia que a gente vai encontrar a verdade, é onde a gente vai apoiar as nossas ideias, não é? Então é importante a gente pensar quais são as funções, né? Quais são as funções da mídia, né? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns motivos para a gente defender uma mídia livre, ou seja, a mídia ela é necessária para que a gente construa uma sociedade mais igualitária. Tá? O primeiro deles é: a mídia ajuda a construir a democracia. A democracia é o poder, né, na mão das pessoas. Tá? Então, somente uma mídia livre pode garantir com que eu, você e qualquer pessoa tenha voz, que a gente possa participar do debate. Então é muito importante, para construir a democracia, que a gente tenha uma mídia livre. Tá? Depois, é a mídia que nos dá senso
de comunidade e identidade nacional, ou seja, quando a gente participa de grupos, a gente se sente mais forte. Então os meios de comunicação, eles são responsáveis assim por mostrar pra gente a nossa cultura, para que a gente se identifique dentro de uma cultura, se sinta parte de um grupo, de uma nação, e isso, né, traz uma unidade. É claro que sempre tomando cuidado para não ter uma visão xenofóbica de que, né, não, nosso país é melhor. Não, na verdade, a gente tem uma cultura, essa cultura nos representa e a gente pode muito bem conviver com outras culturas da mesma forma, tá? Terceiro, a mídia informa e educa, ou seja, a gente, como eu dizia agora há pouco, as informações chegam para a gente daquilo que não é da nossa realidade imediata através dos meios de comunicação, né? Então, se eu sei coisas de outros países, de outras cidades, e o que está acontecendo no mundo, é porque esses meios de comunicação trazem essa informação para a gente, então ela informa e também educa, né? Ela vai ser uma grande, né, influenciadora dos valores, né, de uma sociedade, do que a gente acredita, né, do que a gente tem como base para tomar decisões também, tá? E finalmente é a mídia que fiscaliza o poder público, ela que vai lá cobrar dos políticos aquilo que eles prometeram, ela que vai acompanhar se as coisas estão sendo entregues, vai acompanhar também o que as pessoas precisam, né, as mais necessitadas, quais são as demandas. Então, esse conjunto de coisas faz a gente entender que a mídia ela é necessária, né? Uma outra questão que pode ser trazida para a gente também a mídia ela é boa ou é ruim? A partir dessas coisas que eu já disse anteriormente, a gente percebe que dar um valor para a mídia de bom ou ruim fica bastante complicado, mesmo porque a mídia ela se torna uma ferramenta das pessoas. A mídia ela é, na verdade, um instrumento que pode ser usado para construir a democracia ou para derrubá-la, ou então construir a paz, ou então ajudar, né, a construir conflitos. Então, não é a mídia que é boa ou ruim, né? Na verdade, ela é uma ferramenta das pessoas, né? E uma reflexão final aqui, a partir, né, do que a gente está, dessa linha de pensamento que a gente está falando aqui. Será que a mídia define a evolução histórica ou são os acontecimentos históricos que definem a mídia? Se a gente dá um poder muito grande para a mídia, dizendo que, olha, é por conta da mídia que as coisas acontecem, na verdade a gente está tirando o poder das pessoas. E o livre-arbítrio ele existe. Nós temos, né, a possibilidade de decidir por onde vamos, em quem acreditar, em quem votar. Então, a mídia, sim, ela é muito importante, né, nos caminhos que a história toma. Tanto que a gente, no próximo vídeo, vai falar um pouco sobre isso, né, e esse cara que está aparecendo aqui vai voltar no próximo vídeo. E então, sim, ela tem um poder muito grande para direcionar algumas coisas da história, mas a decisão final é das pessoas, né? São as pessoas que também fazem a mídia, tá? Então, é muito importante que a gente se responsabilize pelos nossos atos, tá? Então, qual é a influência da mídia nos tempos de crise? Essa pergunta a gente vai tentar responder a partir do próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Mídia e crise na história. Não perca o próximo vídeo, vem comigo que o conteúdo está muito legal e eu espero você no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse. Tchau!